Aleluias. Quem trouxe a Bíblia, abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 36. Marcos 5, 36. Palavra de Deus. Aleluia. Quero que você preste atenção na palavra do Senhor, tá? Os obreiros vão olhar. Presta atenção, obreiros. Não deixa as pessoas ficar atrapalhando o culto, não. Nós não vamos deixar as pessoas atrapalhar o culto. Não vamos deixar as pessoas atrapalhar a palavra de Deus. Amém? Você vem para a igreja, você tem que vir para adorar a Deus. Tem que vir para prestar atenção na palavra, não vem aqui tumultuar. Obreiros, não permita, nem que se for para tirar no tapa aqui de dentro da igreja, nem que se for para tirar no tapa. Se alguém quiser desrespeitar o culto, não vai desrespeitar em nome de Jesus. Aleluias. Marcos capítulo 5, versículo 36 diz assim: porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Vou repetir o versículo. Porém, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Olha o que Deus vai nos ensinar essa noite. Deus vai nos ensinar essa noite uma coisa muito importante para a nossa vida. Nós temos que guardar isso. Primeiro, nós vamos falar da história aqui, a ocorrência dessa história. Jairo, um homem chamado Jairo, um chefe da sinagoga, tem sua filha enferma, doente. Não era uma enfermidade qualquer, era uma enfermidade muito grave. E ele vai até Jesus, descobre que Jesus está na cidade, procura Jesus, conta o caso para Jesus, e Jesus simplesmente vai acompanhar Jairo até sua casa para orar por sua filha que está enferma. Para Jesus, na cabeça de Jesus Cristo, era uma doença normal, simples, que Jesus ia falar com aquela doença ia embora. Para Jairo era preocupante, porque era a única filha que ele tinha e a menina estava muito enferma. Então a multidão seguia Cristo, a Jairo, e de repente, enquanto Cristo está indo para a casa de Jairo para orar por sua filha, uma mulher vem por detrás, entre a multidão, e toca nas vestes de Jesus e é curada. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, 12 anos a afligia. 12 anos de uma enfermidade, de uma menstruação contínua. Essa mulher estava na sua casa e ela pensou consigo: se eu simplesmente tocar em Cristo, eu tenho certeza que eu ficarei curada. Quantos creem aqui que Cristo está aqui no nosso meio? Diga amém. A fé daquela mulher era a fé mais simples que existiu na terra. Ela pensou: se eu tocar nas vestes dele, eu não preciso nem tocar nele, no corpo, na carne dele. Se eu tocar nas vestes dele, só de eu tocar nas vestes dele, eu tenho certeza absoluta que eu serei curada. Mas uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue contínuo, há 12 anos ela minava sangue. Era uma mulher que estava muito fraca, era uma mulher que estava talvez com anemia, e não era uma mulher que tinha força natural. E ela tinha que passar por entre uma multidão.
ela luta contra tudo e contra todos os obstáculos que surgiram, e toca em Cristo, e é curada. No momento que ela toca em Jesus, Jesus percebe, Jesus nota que não era um toque qualquer, porque Jesus estava rodeado de uma multidão, e todos os que estavam ao redor de Jesus estavam tocando em Jesus. Uns tocavam em Jesus porque queria saber se iria acontecer alguma coisa, outros tocavam por admiração, outros tocavam porque a multidão comprimia Cristo. O fato é que muita gente tocou em Jesus ali, mas quando essa mulher tocou em Cristo com fé, quando essa mulher tocou em Cristo com convicção, Jesus parou imediatamente a sua caminhada. Ele parou a sua caminhada, porque ele sentiu que do corpo dele saiu virtude, saiu poder. E Cristo diz à multidão e diz aos seus discípulos que estavam ao redor: quem me tocou? Quem que me tocou? Pedro, o apóstolo Pedro, ele responde a Cristo, e ele diz assim para Cristo, de uma forma até irônica, ele diz para Cristo: como você pergunta para nós quem te tocou, se a multidão te comprime, se a multidão te aperta? Jesus, muita gente tem te tocado, como saberemos quem te tocou? Todos aqui estão te tocando, como que o Senhor faz essa pergunta? Quem te tocou? E Cristo diz: alguém me tocou diferente, porque saiu poder de dentro de mim. Ora, não é apenas orar então. Todo mundo aqui na igreja essa noite pode orar, mas não é apenas orar. Todo mundo pode fazer um propósito, mas não é apenas fazer o propósito. Há um segredo na resposta, e esse segredo se chama fé. Você tem que ter fé. Se você tiver fé, o que você falar com Deus aqui essa noite será conforme você falar. Deus vai te responder, Deus vai te atender. Quantos creem? Diga amém. Não é orar a Deus e pedir: Senhor, por favor, se o Senhor puder, faça alguma coisa. Não, é orar com fé. Não é simplesmente esbanjar palavras ao vento, gastar saliva e falar alguma coisa para Deus para ver se vai acontecer. Isso não é fé. Fé é uma certeza que você tem de que aquilo que você falou com Deus, Ele é fiel e Ele vai te responder aquilo que você falou com Ele. Isso é fé. Essa mulher parou a Cristo, a multidão, a Jairo, e essa mulher ficou acuada, essa mulher ficou envergonhada, com medo do que tinha feito, porque ela não sabia se podia tocar ou não em Cristo. Mas então, quando Cristo oprime a multidão e Cristo começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? A mulher com medo diz: eu te toquei. E Jesus disse para ela: a tua fé te salvou, minha filha, vá em paz. Mas de repente, essa mulher, cheia de boas intenções, essa mulher, ela fez algo muito ruim para Jairo. Ela atrasou a Jesus. Ela simplesmente impediu que Cristo chegasse na hora certa na casa de Jairo. Então, enquanto Cristo ainda estava parado conversando com essa mulher, chegam mensageiros da casa de Jairo e diz a Jairo: não incomode mais o mestre, porque sua filha não está mais enferma. E Jairo diz: não está mais enferma, o chazinho resolveu, a consulta do médico resolveu. E os mensageiros dizem: não incomode mais o mestre, porque sua filha não está mais doente, ela acabou de morrer. Morreu. E quando Jairo escuta que a filha dele, única, ele saiu de casa, ela estava enferma, agora ele estava na rua, e essa menina estava morta, já não estava mais enferma, o quadro havia piorado ferrenhamente. Ele se assusta, e nos olhos de Jairo, no semblante de Jairo, no corpo de Jairo, no rosto de Jairo, se há um desespero, um medo. Então Jesus olha para Jairo, e Jesus lança uma palavra que ia salvar a Jairo e a sua filha. Jesus lança a palavra para Jairo. Jesus dá uma palavra naquele momento de uma má notícia. Jesus dá uma palavra naquele momento de uma notícia tão ruim quanto: sua filha acabou de falecer.
quer uma notícia pior do que essa? Já pensou, meu irmão? Você está aqui na igreja, você deixou alguém na sua casa. De repente chega alguém na porta dessa igreja e diz ao obreiro: por favor, me chame fulano. E o obreiro vem até você e fala: ó, tem alguém lá na porta te chamando. E você vai à porta e alguém chorando, dizendo assim: olha, fulano morreu. É óbvio que você vai ter uma tristeza muito grande, você vai chorar, você vai ficar com medo, você vai ficar inseguro. Foi isso que aconteceu. Veio a notícia e Cristo disse assim para Jairo, no meio da pior notícia que ele já havia ouvido na terra, na vida dele, veio a notícia e Cristo diz: não temas, Jairo, crê somente. Jesus estava falando para ele não ter medo. Medo. Diga aí para o teu irmão: medo. Diga para o seu irmão: não tenha medo. O medo é a pior ferramenta que o diabo tem contra nós, porque o medo, ele atrai as coisas ruins. O medo é a porta mais aberta para Satanás entrar na nossa vida. Não existe outra porta tão grande, tão larga, tão espaçosa e tão conveniente quanto o medo para o diabo e seus anjos entrar na nossa vida e fazer o que ele quiser. Você não pode ter medo. Esse mundo foi feito para que tenhamos medo. O diabo lança medo em nós. Esse medo, ele tem livre acesso à sua vida. Você pode orar 1000 anos, você pode jejuar, você pode clamar a Deus, você pode ser um crente muito santo, o mais santo dessa igreja, mas se você tem medo, se você vive pelo medo, se você tem medo de alguma coisa, eis aí a porta aberta para o diabo entrar na sua vida. Por mais que você feche todas as outras portas na sua vida, e você vigie, e você tome cuidado com as coisas espirituais, se você tiver medo, você está abrindo um portal, você está abrindo um portão, você está abrindo uma porta para o diabo entrar na sua vida, porque o medo é a maior legalidade que o diabo pode ter na sua vida. Sabe o que é o medo? Medo é ter fé. Medo é acreditar. Medo é sentir a crença naquilo que não é bom. Quando você tem medo de ficar doente, você quer dizer, você acredita que você pode ficar doente. Quando você tem medo de ficar sozinho, porque você não sabe se as pessoas vão estar com você a todo tempo, ou se um dia você vai estar só, você está acreditando nessa situação, você está acreditando que um dia você pode ficar sozinho. Se você tem medo de pessoas, você acredita no poder que elas têm. O medo é a prova que você está acreditando que as pessoas têm poder de fazer mal para você. Quando você tem medo de alguém, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, você está dando essa pessoa, você está reconhecendo essa pessoa como uma pessoa poderosa, que pode fazer alguma coisa contra você. Quando você tem medo de uma situação, de uma circunstância, de um problema que você está enfrentando, de uma luta que você está passando, você está reconhecendo que essa luta tem poder sobre a sua vida. O medo é o reconhecimento de que aquilo pode acontecer com você. O medo é o reconhecimento de que aquilo tem poder sobre você. O medo é o reconhecimento que aquilo é mais forte do que você. O medo é um senhor. O medo, ele vem sobre nós como um senhor, e ele se assenhoreia de nós. Uma pessoa com medo, ela não vai agir certo. Uma pessoa com medo, ela não vai agir da maneira correta. Uma pessoa com medo, ou ela foge, ou ela age errado. Ela fala as coisas erradas, ela sente as coisas erradas. O medo chega a ser um ponto de ser um demônio. Quando nós falamos de síndrome do pânico,
é a mesma coisa de nós estarmos falando da síndrome do medo, porque pânico e medo são parentes, são amigos. Nós estamos falando de um espírito, nós estamos falando de um demônio que consegue colocar na nossa cabeça coisas que não deveriam estar, consegue colocar no nosso coração sentimentos que não deveriam estar. Opressão, o medo causa opressão, você fica oprimido. Foi isso que aconteceu com Jairo nesse momento, quando ele ouve uma má notícia. Ele tem medo de como a vida seria sem a filha dele. Ele tem medo de como o casamento dele ia continuar sem a única filha. Ele tem medo de como ele ia reagir à vida sem a filha dele. Ele fica com medo da vida, ele fica com medo do futuro. Então Jesus diz: não tenha medo, creia somente. Você não pode ter medo, você tem que enfrentar o medo. Você tem que enfrentar os seus medos mais bobos e idiotas e os medos gigantescos que você tem. Você tem que enfrentar o medo do escuro, você tem que enfrentar o medo do raio, do relâmpago, do trovão, do diabo. Você tem que enfrentar o medo de qualquer coisa, porque o medo, ele te oprime e você fica no canto da vida, você fica no canto oprimido, com medo do que vai acontecer, do que vai estar por vir, do futuro. Só tem um remédio contra o medo. Diga aí para o seu irmão: só existe um remédio contra o medo. Fala para ele. Jesus deu o remédio para nós. Ele disse assim: não temas, creia somente. O remédio é crer. Diga aí, irmão, levanta a sua mão para que os demônios te vejam, te ouçam. Diga assim: crer. Mais uma vez, crer. O segredo é crer. Amém? O medo ia fazer com que a filha de Jairo continuasse morta, mas a fé, a crença ia ressuscitar essa menina. O medo vai fazer com que você fique do mesmo jeito sempre. Você vai à igreja, você sai da igreja, você pode ver a televisão, você pode receber uma oração. Se você tem medo, você vai continuar do mesmo jeito sempre, porque o medo vai te oprimir, o medo vai te segurar no mesmo lugar. Mas se você crê, você sai desse lugar de opressão, você vence a circunstância. Amém? Creia, creia. Não creia no nosso governo, não creia no jornal, não creia nas más notícias que vêm aos seus ouvidos, não acredite nos seus sentimentos, não acredite no que os outros falam para você, não acredite em nada que as pessoas possam te trazer, porque se você acreditar nisso, você pode ficar oprimido, acuado, preso pelo medo. Creia na palavra de Deus apenas, meu irmão. Acredite na palavra, acredite em Deus, porque Deus não é Deus de medo. Quando você começa a acreditar no medo, você está chamando aquilo que o teu medo está te dizendo, e aquele medo pode acontecer com você. O diabo age pelo medo, mas Deus, Ele age pela paz. Amém? Deus age por paz. O diabo diz assim: você vai quebrar, você vai falir, você vai ficar na miséria, você vai ficar em dívida. Você fica com medo, mas Deus, Ele dá paz para nós. Salmos 23:4, Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, sabe-se lá o que é isso? Davi estava dizendo: eu não vou ter medo, porque Davi não estava dentro do vale. Se ele andasse pelo vale da sombra da morte, o medo ia levá-lo para dentro, ia tragá-lo e destruí-lo. Davi disse: eu não vou ter medo, porque Deus está comigo. Deus está com você, meu irmão. Deus está conosco.
Mas pastor, veio a situação, não temas, crê somente. Pastor, veio a má notícia, não temas, crê somente. Pastor, mas eu estou passando dificuldade financeira, não temas, crê somente. Pastor, mas meu filho está dando trabalho, não tem jeito, não temas, crê somente. Pastor, o médico disse que eu vou morrer com essa doença, não temas, crê somente. O teu Deus é Deus fiel, o teu Deus é Deus poderoso, Ele não vai te deixar. Pode um filho, pode uma mãe se esquecer dos filhos que ainda amamenta, pode até acontecer, mas Isaías diz lá no 43, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós. Jesus estava do lado de Jairo, estava dizendo para Jairo, na pior notícia que ele já havia ouvido, ele estava dizendo assim para Jairo: não fique com medo dessa circunstância, dessa situação, mas era a morte, era um velório, não era qualquer coisa, era a única filha morta, mas Jesus estava dizendo diante da morte, Jesus estava dizendo diante de um quadro de morte: não fique com medo da morte, Jairo, creia somente, somente creia. Não tenha medo, irmão, da morte, não tenha medo do diabo, não tenha medo do futuro, não tenha medo do presente, não tenha medo de pessoas, não tenha medo de circunstâncias, não tenha medo de situações, não tenha medo de palavras, não tenha medo de nada e de ninguém. Creia somente. No seu coração não pode haver lugar para o medo, no sua mente não pode haver lugar para o medo, só deve haver um lugar na sua mente, e é o lugar da fé, é o lugar de crer. Creia somente. Se nessa noite você não olhar para os teus pecados, se nessa noite você não olhar para o tanto que você é falho, se nessa noite você não ficar olhando para você mesmo, o tanto que você é pecador, e você não olhar para ninguém, para o mundo, para as pessoas, nem para as circunstâncias da sua vida, ainda que você esteja no fundo do poço, bem lá no fundo, ainda que a tua situação seja muito crítica, ainda que não tenha como você sair dela, se você essa noite não olhar para isso, e você crê somente, não importa onde você está, Deus vai até onde você está. Não importa o que você passe e o que você tem passado, se você crê somente, Deus não está pedindo para você ser o mais santo da igreja, Deus não está pedindo para você ser o melhor de todos nessa terra, Deus não está pedindo para você fazer cesta básica e distribuir aos pobres, Deus não está pedindo nada disso. Deus está pedindo uma única coisa de você: creia nele, crê somente, crê. Você pode estar com o teu corpo agora dolorido, enfermo, você pode estar pior dos demônios na sua vida, pior dos espíritos pode estar dentro da sua casa. Não temas, crê somente. Somente creia, meu irmão. Somente creia, minha irmã. Se você somente crê, Jairo somente creu, eu não sei como que ele conseguiu, em quadro de morte, mas ele creu, e a filha dele, se você lê na sua casa o fim da história, a filha dele tornou-se a vida novamente, porque ele creu. Tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Marcos 9:23 diz: tudo é possível que crê. Tudo é possível para você, se você acreditar essa noite que Deus pode. Se você crê que Deus pode, Ele pode. Se você crê que Ele pode, Ele fará. Se você tiver medo, você travou Deus, você travou tudo, você não vai conseguir nada. Jesus estava ali, mas se Jairo diz assim: não, eu não consigo deixar de ter medo, eu não consigo crer, Jesus não faria, Jesus não operaria, Jesus não conseguiria.
fazer absolutamente nada. Jesus estava pedindo: apenas acredite que eu posso fazer. Deus pode fazer. Levanta a sua mão e diga assim: o meu Deus pode fazer. Não, eu quero que você feche o teu olho assim, feche o teu olho agora. Põe a tua mão para o alto assim, mentaliza isso. Mentaliza isso agora. Aleluia. Deus pode fazer. Eu quero que você diga isso dentro de você agora, dentro do teu coração. Dentro de você, você vai dizer agora: Deus pode fazer. Dentro de você, mentaliza isso, sim, interioriza isso. Interioriza essa palavra certa que eu tenho que usar aqui. Interioriza. Faz o teu parte interna sentir isso. Deus pode fazer. Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Ele é Deus.